A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A meditação hoje se encontra em Marcos capítulo 8, que diz assim: a segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que as sentasse no chão. Então, tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se então dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Glória a Deus, aleluia, que palavra tremenda. E meditando nessa palavra, eu entendi que o pão é o Senhor Jesus, né? Então aqui a palavra fala que o Senhor Jesus se compadeceu da multidão. E ele chamou os seus discípulos. Quem são os discípulos do Senhor Jesus? Nós, né? Que caminha com o Senhor, que vai à igreja, que medita na palavra, que busca a presença do Senhor, que renuncia, né, às nossas vontades e busca obedecer o Senhor, né? E nós precisamos, eu creio que esses 7 pães, eu entendo, 7 dias, a semana tem 7 dias, um dia para cada semana. Então, todos os dias a gente senta para comer do pão, para comer da palavra, para se alimentar, ter esse momento de intimidade com o Senhor, como eles estavam ali. E lá fora, dentro de nossa casa, ao nosso redor, tem muita gente precisando de palavra, muita gente precisando de pão. Então, a palavra nos mostra que o Senhor perguntou aos discípulos. Ele não perguntou para qualquer um, ele perguntou aos seus discípulos. Ele chamou os discípulos e disse aos discípulos que ele tem compaixão da multidão, que ele quer alimentar a multidão. E ele pediu aos discípulos. Ele perguntou aos discípulos se tinha, o que tinha ali. Então, a palavra nos ensina que o Senhor Jesus, ele conta conosco, com todos aqueles que se dispõem, né, a ajudá-lo, né? Ele conta conosco. Então, nós precisamos nos alimentar, aprender com o Senhor Jesus e levar para a multidão, mas não só palavras, né? Porque a própria palavra já disse, eu estava bem refletindo aqui, né? A segunda multiplicação dos pães. Multiplicação. Multiplicar a ação. Então, a gente precisa multiplicar, ter ação, porque os discípulos, quando o Senhor Jesus multiplicou os pães, ele entregou os discípulos e os discípulos tiveram que caminhar, porque o Senhor Jesus tinha ordenado que a multidão se assentasse no chão. Então, as pessoas sentadas ali estavam esperando para receber o alimento, e os discípulos tiveram que pegar os cestos e ir caminhando a cada um para entregar a eles o alimento.
É o que nós devemos também fazer, ter ação, né? De sentar, de meditar, de caminhar com Jesus, de crer, ter fé e passar isso para as pessoas, não só com palavras, mas com ações também, né? Levar palavra, levar um abraço, levar uma ajuda. Tudo é alimento espiritual, né? As pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. Então, multiplicar, ter ação, se mover para fazer aquilo que o Senhor Jesus tem nos confiado. Amém? E eu espero que possamos, né, a nos alimentar mais e multiplicar mais para o Senhor Jesus, né? Mais ação, mais motivação, mais tudo que precisar. Amém? Senhor Jesus, eu lhe peço neste momento, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos confiado, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ah, Pai amado e Pai querido, tira todos os impedimentos, Pai. Tira tudo aquilo, Pai, que nos impede de agir e de fazer o Teu querer, a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem nos confiado. Em nome de Jesus, Pai, eu peço neste momento, diante dessa palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor multiplica, Pai, o nosso ânimo, a nossa fé, as nossas ações e tudo aquilo que precisamos, Pai, para fazer o Teu querer e a Tua vontade, levar para aqueles que precisam, Pai, a Tua palavra e a Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.